Em 1918, o mundo já estava no limite, exausto por causa da Grande Guerra. O que ninguém imaginava era que um inimigo totalmente novo e invisível estava prestes a lançar um ataque em escala global. Vamos mergulhar juntos na história de como a pandemia de gripe espanhola desembarcou aqui no Brasil e, mais importante, o que ela acabou revelando sobre uma nação que, de várias maneiras, já estava muito doente. Essa citação do Fernando Pessoa é pesada, né? Mas ela captura perfeitamente o sentimento daquela época. Não era só o medo de morrer, era o pavor de encarar de frente um mal que surgiu do nada, algo súbito, que ninguém conseguia entender e que abalou as estruturas de todo mundo. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto da gripe, primeiro precisamos dar um passo atrás e olhar para o cenário mundial. Pensa só, era 1918. O planeta já estava há 4 longos anos num conflito brutal, a Primeira Guerra Mundial. As nações estavam esgotadas, sabe? A guerra tinha redefinido a própria noção de combate. De um lado, a gente tinha a guerra moderna, uma coisa que se via, que se ouvia, o som das metralhadoras, a imagem terrível do gás venenoso. Mas o novo inimigo era o completo oposto. Era um vírus, invisível, e com uma capacidade de mutação e de se espalhar que era, nossa, assustadora. Nenhuma trincheira, nenhum exército podia parar isso. Entre 20 e 30 milhões de mortos. Essa é a estimativa da Primeira Guerra Mundial. É um número que a gente mal consegue conceber de tão estarrecedor. Só que, como a gente vai ver, a pandemia que veio logo em seguida fez essa tragédia parecer pequena. E num piscar de olhos, num período de tempo muito mais curto. Bom, vamos focar agora na doença em si, a famosa gripe espanhola. Ela surgiu quase do nada, como uma praga mesmo, uma coisa misteriosa e apavorante que a ciência da época mal tinha ferramentas para começar a entender o que de fato estava acontecendo. E aí vem aquela pergunta clássica, né? Por que gripe espanhola? Será que a doença começou lá na Espanha? A resposta é curta e direta: não, de jeito nenhum. A verdade é que a culpa desse nome foi da geopolítica e da censura de guerra. Pensa comigo, os países que estavam lutando na guerra censuravam a imprensa para não abalar o moral da população. Já a Espanha, que era neutra, não tinha essa censura. Então os jornais espanhóis foram os primeiros a noticiar abertamente a devastação que a doença causava. O resultado? O nome gripe espanhola pegou, mas não porque ela nasceu lá, e sim porque foi de lá que as notícias saíram para o mundo. E olha que interessante, não foi só a espanhola não. A doença ganhou um monte de apelidos e quase sempre era para botar a culpa em alguém, de preferência no inimigo. Para os alemães era febre de Flandres. Lá na Polônia chamavam de gripe bolchevique. É aquele velho hábito humano, né? Diante de algo desconhecido e assustador, a primeira reação de muita gente é apontar o dedo. Mas talvez a coisa mais cruel e assustadora dessa gripe era o alvo dela. Geralmente a gente pensa que gripe é mais perigosa para crianças e idosos, certo? Pois essa era diferente. O alvo preferencial eram os adultos jovens, saudáveis, gente no auge da vida, entre 20 e 40 anos. O sistema de defesa forte dessas pessoas reagia com tanta violência ao vírus que acabava literalmente destruindo os próprios pulmões. Uma arma que se virava contra o próprio dono. Ok, a catástrofe estava acontecendo no mundo todo, mas como ela chegou até aqui, no Brasil? Não veio por terra, nem pelo ar. A pandemia chegou pelo mar e desembarcou de um único navio, que se tornaria o vetor da tragédia nacional. Essa é a rota da tragédia. O navio Demerara sai da Europa, escapa de um submarino, para em Lisboa e ali provavelmente o vírus embarca. E então ele chega ao Brasil. Para em Recife, depois Salvador, depois Rio de Janeiro. Em cada parada, passageiros doentes desembarcam, sem nenhum controle sanitário de verdade. O navio foi deixando um rastro de contaminação que em pouquíssimo tempo ia explodir pelo país. Olha essa frase do Pedro Nava, que viu tudo acontecer. Já contaminados e contaminando. É curta, mas é devastadora. Ela resume o tamanho do desastre, da falha catastrófica das autoridades. Pessoas doentes simplesmente desceram na capital do Brasil, se misturaram com a população e pronto. A corrente de contágio começou e ninguém mais conseguiria parar. Com o vírus já em solo brasileiro, o que veio a seguir foi o colapso. Rápido e total. Os serviços básicos pararam, a sociedade entrou em pânico e a resposta do governo, bom, ela variou entre a incompetência e, em alguns casos, a pura e simples enganação. Tenta imaginar a cena no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época. 4 em cada 5 pessoas ficaram doentes. Imagina isso. Não tinha caixão para todo mundo, não tinha coveiro suficiente. A vida na cidade parou.
Era um cenário apocalíptico, com caos tomando conta e a estrutura da sociedade simplesmente desmoronando. E se no Rio a situação era de colapso, em Recife a história ganhou contornos surreais. Com a explosão no número de mortes, as autoridades locais tomaram uma decisão chocante. Em vez de combater a doença, tentaram escondê-la com a manobra de linguagem. E o nome dessa farsa era tanatomordia, uma palavra inventada, que junta o grego para morte, thanatos, e o latim para doença, morbus. Ou seja, doença-morte. Não significa absolutamente nada. Era só um termo sem sentido para preencher os atestados de óbito e não ter que registrar as mortes por gripe espanhola, maquiando as estatísticas para esconder a real dimensão da tragédia. Só que mentira tem perna curta, né? E quem descobriu tudo foi o jornalismo investigativo. Repórteres do jornal A Província, desconfiados, fizeram uma coisa simples e genial. Foram até os cemitérios e contaram as covas. E claro, a conta não fechava. O número de enterros diários era muito maior do que as mortes que o governo admitia. A farsa foi exposta. No final das contas, a pandemia funcionou como uma espécie de lente de aumento. E foi uma lente cruel, que não só expôs, como também piorou as desigualdades profundas que já existiam na sociedade brasileira. Sabe aquela ideia de que a doença atinge a todos igualmente? Pois é, isso não aconteceu. A gripe chegou num Brasil que já era extremamente frágil, um país que médicos da época descreviam como um imenso hospital, com uma expectativa de vida baixíssima, de apenas 33 anos. A gripe, na verdade, caiu num terreno que já era fértil para a tragédia. E os números não mentem, é só a gente comparar. O Rio de Janeiro, o epicentro da doença, teve quase 13 mil mortes. Agora, olha Salvador, que implementou medidas mais rígidas e mais rápido, menos de 400 mortes. A diferença é brutal e deixa muito claro que a resposta política e as condições de cada lugar foram decisivas. Então, quem pagou o preço mais alto nessa história toda? A resposta, infelizmente, é a de sempre: os mais vulneráveis. As populações mais pobres que viviam em favelas, cortiços, moradias precárias, sem saneamento básico, sem acesso a médicos. Para essas pessoas, a condição social foi uma sentença de morte, tão letal quanto o próprio vírus. O número oficial estimado de mortos no Brasil é esse aí, 35 mil pessoas. Um número que, só para a gente ter uma ideia, supera em muito as perdas que o país teve em qualquer conflito armado. Isso mostra a escala da catástrofe sanitária e social que aconteceu. E a gente termina com essa reflexão. A gripe de 1918 mostrou de forma muito clara quem realmente paga o preço mais alto numa crise de saúde pública. A pergunta que fica no ar, mais de um século depois, é dolorosamente atual. Será que alguma coisa realmente mudou?